É um privilégio estarmos todos juntos nesta noitinha aqui no Salão do Reino. Estávamos na expectativa de reencontrar os irmãos e especialmente a oportunidade de sermos ensinados pelo nosso Deus Jeová nessas duas reuniões desta noite. Nós vamos iniciar nossa reunião de uma forma alegre. Para isso, se você tiver condições físicas para isso, para ficar em pé, que juntos entoaremos o cântico introdutório da nossa reunião do discurso público. É o cântico número 9, ele tem o tema Jeová é nosso Rei. É baseado no Salmo, no capítulo 97, versículo 1. Nós vamos ouvir a introdução desse cântico, na sequência cantarmos juntos e ouviremos a oração inicial. Nossa congregação, irmãos, está com arranjo nesta noitinha, com um discurso público que será feito pelo nosso irmão Felipe Araque, da congregação Nova Cimos de Sorocaba. O tema que o irmão Felipe abordará, explanará para nós nesta noite no discurso público é: mostre que você apoia o direito de Jeová governar. Se você desejar anotar, mostre que você apoia o direito de Jeová governar. Por favor, irmão Felipe. Em quem você vai votar esse ano? É uma pergunta um tanto quanto indiscreta, não é verdade? Nós estamos em ano eleitoral e muitas pessoas vão começar a fomentar esse tipo de pergunta. Viu? Você vai votar em quem esse ano? Quem você acha que está melhor? Só que nós, como cristãos verdadeiros, não apoiamos nenhum governo humano. Nós sabemos que o único governo que pode resolver todos os problemas da humanidade é o governo de Deus. Mas também concordamos que os governos humanos trazem certo benefício para nós. Por exemplo, o direito que nós temos de estar aqui reunidos como irmãos, num salão do reino, sendo respeitado pela vizinhança, é um direito que os governos humanos nos garantiram. Então, olha que privilégio. Então, os governos, de certa forma, eles colaboram para o bem da sociedade. Mas o nosso foco aqui não é falar do partido A, do partido B, do governo C. Não é esse o nosso objetivo hoje. Nós vamos estudar aqui a respeito da Bíblia, que o único governo que pode resolver todos os problemas da humanidade de forma definitiva é o governo de Deus.
E sabendo que o governo de Deus é o único que pode resolver os nossos problemas, o que nós temos que fazer? O que se espera de nós? O que o líder desse governo espera de nós, sabendo que o governo de Deus é a única solução para a humanidade? É isso que nós vamos ver hoje no nosso esboço aqui, nessa palestra bíblica. Bem, falando sobre esse governo de Deus, o nome já fala, né? Governo de Deus. E esse Deus a quem nós estamos nos referindo é o nosso Deus Jeová. Ele é o melhor governante que existe para a humanidade, por vários motivos. Por exemplo, porque foi Ele que nos fez. Quem melhor do que Deus para ser o nosso líder, o que nos criou, o que nos conhece perfeitamente? Por isso que Jeová, ele tem esse direito de ser o governante da humanidade. Mas existem muitos outros motivos. Por exemplo, Jeová, ele demonstrou um amor imenso por cada um de vocês aqui, por cada um de nós que está hoje aqui. O que Jeová fez? Vamos ver por que Jeová tem o direito de ser o governo do ser humano, lendo aqui a carta aos Romanos, o capítulo 8 e o versículo 32. Convido a pegarem as suas Bíblias, aí no livro da carta aos Romanos, o capítulo é o 8, e o versículo que nós vamos ler é o 32. Uma das razões de Jeová ser o merecedor de governar a humanidade. O versículo 32 diz: visto que ele, no caso aqui Deus, nem mesmo poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que junto com ele não nos dará também bondosamente todas as outras coisas? Então, Jeová Deus, ele deu o que ele tinha de mais valoroso na vida, que era a vida do seu filho Jesus Cristo, que nós conhecemos bem. Jesus Cristo veio à terra, se sacrificou pela humanidade. Então, Jeová, ele está tão disposto a cuidar de nós, que ele deu o seu filho por cada um de nós aqui hoje. Então, é ou não é uma demonstração de uma pessoa que quer o nosso bem, que quer cuidar de nós para valer? É um excelente exemplo. Então, Jeová, melhor do que ninguém, tem esse direito de governar a nós humanos. Mas, então, nós nos perguntamos, se Deus, que nos criou, tem o direito de governar a nós, que é a pessoa mais qualificada, mais capacitada para liderar a humanidade, por que Deus não governa a humanidade hoje em dia? Você já parou para pensar nessa pergunta? Nós que estamos habituados, né, nas reuniões semanais, falamos muito sobre isso. Mas, às vezes, você que está visitando a nossa reunião hoje, talvez pela primeira vez, ou está chegando às nossas reuniões, talvez se pergunte isso. Por que Deus ainda não governa a Terra, já que Ele tem todas as qualificações? Bem, nós temos que voltar lá no início da humanidade, quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva. Esse primeiro casal, eles foram criados de maneira perfeita. E assim, de maneira perfeita, eles receberam tudo que era perfeito aqui na Terra. Um paraíso. Naquela época, era um paraíso. Bem, mas esse casal, eles foram displicentes, eles foram ingratos. Eles não aceitaram que Jeová fosse o seu governante. Bom, vamos recorrer a essa história, a esse registro bíblico, que diz a história dos nossos pais. Convido também aos presentes a pegarem as suas Bíblias aí. Nós vamos ler o livro de Gênesis, o capítulo 3, os versículos 1 ao 5. É uma história muito conhecida, desde criança já se fala sobre isso, mas nós precisamos dar atenção a essa história. E cada vez que nós lemos esse relato, nós podemos aprender algo novo. Gênesis, o capítulo 3, os versículos 1 ao 5, olha só o que diz. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim, ela disse à mulher, no caso ela disse a Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comam dele, não, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher, vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Então, essa serpente aqui, ela estava encorpada por Satanás, o diabo,
como nós conhecemos bem a história, ele se transformou numa serpente e começou a dialogar com a primeira humana aqui na Terra, que foi Eva. E é interessante que Satanás ele deu uma de João sem braço. Como assim uma de João sem braço? O versículo ali, o finalzinho do versículo 1, ele pergunta para Eva, né? Foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer dos frutos da árvore do jardim? Aí Eva, talvez inocente, falou, não é bem assim. Tudo isso aqui que você está vendo aqui, a gente pode comer. Mas está vendo aquela árvore ali no meio? Deus falou que dela a gente não podia comer. Aí Satanás, de forma astuta, o que ele falou para Eva? Olha, não é que você não pode comer, é que ele está escondendo um segredo para você. Se você comer daquela árvore ali, você vai ser igual a ele. E aí começou a desencadear o que nós vemos hoje, a imperfeição. Mas vamos parar para raciocinar aqui na condição de Eva. Será que Eva, ela estava numa condição confortável para poder resistir à tentação de Satanás? Às vezes a gente se pergunta isso, né? Porque ela só tinha Adão lá no paraíso. Talvez ela não tivesse a malícia das coisas, talvez ela não tivesse ainda experiência de vida. Pode ser que sim. A Bíblia não fala quantos anos ela viveu antes de cometer o pecado. Mas pode ser que ela teve uma vivência, uma experiência muito grande aprendendo sobre Jeová, assim como Adão também. Mas é interessante pensar, digamos que se você tem um filho em casa, vamos usar uma analogia aqui. Você vai na escola e a professora chama você de canto e fala, olha, eu tenho algo a falar sobre o seu filho. Aí a professora te chama de canto e fala, seu filho é um ladrão. Qual vai ser a sua reação? Impactante, né? Você vai hesitar. Como assim, professora? De maneira alguma. Eu conheço meu filho, eu dou a educação para ele. Eu convivo com ele todos os dias em casa. Que absurdo é esse que a senhora está falando? Basicamente, essa seria a nossa reação. Talvez a professora até tivesse alguma certa razão, mas a nossa reação ia ser essa. Não, longe disso. Meu filho, de forma alguma. Por que você reagiria assim? Porque você conhece o seu filho, você conhece as suas qualidades, os seus defeitos, você convive com ele. Você não ia aceitar um argumento desse de imediato. No caso de Eva, ela aceitou de imediato. É como se Satanás estivesse falando, olha, o seu filho é um ladrão. Ela, é mesmo, né? É verdade, você tem razão. Ela conhecia Jeová, ela tinha uma experiência de vida. Adão, com certeza, falou para ela sobre tudo que Jeová tinha feito. E o que Eva fez? Na primeira mentira, ela aceitou o argumento de Satanás. Então, infelizmente, devido a uma imprudência, uma falta de desobediência como essa, de ingratidão para com Jeová, o resultado se vê aqui. Nós padecemos de doenças, somos imperfeitos, envelhecemos e morremos. Isso é apenas uma pontinha da imperfeição, fora muitas outras injustiças que a gente vê aí da porta para fora. Então, os nossos pais, Adão e Eva, eles recusaram, eles rejeitaram Jeová como governante. Por isso que Jeová não governa hoje a humanidade. É por isso que hoje Jeová não é o nosso líder, aqui na terra, como governante, liderando a humanidade. Mas que nós obedecemos a Jeová, nós obedecemos. Então, já que hoje Jeová ainda não é o nosso líder, talvez você que está se chegando agora, que também é um estudante, ou você que tem anos servindo a Jeová, possa se perguntar, mas por que Jeová não põe um ponto final nessa história? Ele tem todo o poder. Por que ele não faz isso? É interessante pensar. Esse é um raciocínio de uma pessoa que tem justiça no coração, né? Ela anseia pela justiça. Se você é ansioso para que Jeová possa colocar um ponto final nessa história, imagine Jeová, o ser perfeito, que vê todas as imperfeições. Ele está muito mais ansioso que cada um de nós aqui para pôr um fim a essa situação da humanidade. Só que Jeová, ele não faz isso por algumas razões muito válidas. Uma dessas razões é que Jeová, ele está deixando que a humanidade possa ver com seus próprios olhos que o ser humano não é capaz de governar a si mesmo. Se nós formos ler e considerar o relato da história bíblica, Satanás, por exemplo, em uma situação, ele atacou um homem chamado Jó. Você já ouviu falar Jó? Tem até aquele ditado, né? Você tem a paciência de Jó. Porque ele foi um homem que sofreu muito, às mãos de Satanás. Basicamente, Satanás falou, olha, esse homem aí, esse tal de Jó, ele só serve ao Senhor, Jeová, porque eu só dá tudo de mão beijada para ele. O ser humano, ele é assim. Se você der as coisas de mão beijada, ele vai te bajular. Foi essa acusação que ele fez com Jó. Bem, Jó provou que essa não é uma verdade.
Mas essa acusação, que nós chamamos de calúnia, por isso que Satanás é chamado de caluniador, ela está em cada um de vocês aqui. É isso que Satanás fala todos os dias para Jeová. Olha, aquele irmão lá do Magnólias, ele só te serve porque você coloca uma cerca de proteção nele. Então nós temos aqui o direito de mostrar que nós apoiamos o governo de Jeová. E para que Jeová possa mostrar que o governo dele é o menor, ele tem que deixar as coisas acontecerem, para provar para a humanidade que os governos humanos, que o governo que Satanás fomentou lá no começo do mundo, olha o resultado. É o que nós vemos hoje. Por isso que Jeová tem concedido tempo para as pessoas caírem a ficha, né? Olharem com seus próprios olhos essa situação. Então, Jeová tem concedido esse tempo para as pessoas. É interessante que esse tempo tem mostrado que Jeová tinha razão. Se a gente, por exemplo, quando fala de palavra governo, eu estava até lendo uma matéria, na nossa biblioteca mesmo, que em algumas regiões a palavra governo traz a ideia de uma coisa suja. Olha só, uma palavra forte, né? Governo traz uma ideia de uma coisa suja. E é verdade. O nosso país é um exemplo nesse sentido. A patifaria que nós vemos nos líderes que governam o nosso país, mas enfim, o nosso objetivo não é falar de governos humanos, né? O nosso objetivo é falar do governo de Deus. Mas o governo de Deus, Jeová tem concedido tempo aos governos humanos para mostrar que eles são incapazes. E é por isso que nós vemos injustiça, desigualdade social, fome. Em pleno século XXI, às vezes nós temos a mordomia de ir no mercado comprar um alimento, mas em muitas regiões do mundo as pessoas passam fome. E o ser humano tem uma capacidade, uma inteligência, uma sabedoria que é surpreendente. Hoje nós, por exemplo, conseguimos falar com uma pessoa do outro lado do planeta da Terra simultaneamente, e o ser humano não consegue resolver o problema da fome, da injustiça, do pecado, da morte. Isso mostra que os governos, eles não são capazes de governarem a si mesmos, a humanos. Uma enciclopédia chamada A História do Século XX, ela diz o seguinte, sobre a tentativa do ser humano produzir um mundo melhor. Essa publicação fala assim: é inútil esperar um mundo perfeito. Ela continua: não é apenas impossível encontrar esse mundo, mas a tentativa de criá-lo resulta em desastre, totalitarismo e o pior das guerras. E é interessante, o ser humano, o governo vai tentar trazer justiça, paz, o que ele acaba ocasionando? Guerras. É o que nós vemos, por exemplo, na Rússia, na Ucrânia. Infelizmente, os governos têm se mostrado incapazes. Uma segunda razão para que Jeová não tenha trazido um ponto final na história humana, não tenha colocado um ponto final sobre Satanás, é uma outra razão muito válida, muito misericordiosa e benevolente. Vamos ver? Vamos ler aqui a segunda carta de Pedro, o capítulo 3 e o versículo 9. Segunda carta de Pedro, o capítulo 3 e o versículo 9. Olha uma razão super válida para que Jeová não trouxesse o fim desse sistema de coisas. O versículo diz, o 9, Jeová não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês. Por quê? Porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem um arrependimento. Já pensou se Jeová tivesse trazido um ponto final nos governos humanos há 20 anos atrás? Você seria uma testemunha de Jeová? Você estaria fazendo a vontade de Deus? Olha só. Se Jeová tem concedido esse tempo, é para o nosso benefício. E quantas pessoas não estão se achegando à organização de Jeová? Temos aqui estudantes, pessoas que vão se batizar no congresso. Então, Jeová tem concedido tempo para que essas pessoas se arrependam dos seus atos, dos seus erros e reconheçam que o governo de Deus é a solução para a humanidade. Por isso que Jeová tem concedido tempo. Bom, então nós vimos aqui que o primeiro casal humano desobedeceu a Jeová, resultou numa rebelião. Jeová promete estabelecer o seu reino aqui na terra, mas no seu tempo, e nós temos que ter paciência. Então, o que nós temos que fazer até que esse reino venha? Essa é uma pergunta interessante. O que Jeová espera de cada um dos seus súditos aqui hoje presentes? É isso que nós vamos ver. Desde já, embora Jeová não governe a terra ainda, nós podemos mostrar que apoiamos o governo de Jeová. E de diversas formas nós podemos mostrar isso. Nós vamos ver aqui apenas alguns exemplos de como nós mostramos, pela nossa vida, pelas nossas atitudes, pelo nosso cotidiano,
Como que nós apoiamos o governo de Jeová? Uma maneira de nós mostrarmos que apoiamos o governo de Jeová está aqui descrita em Efésios, que eu convido também a acompanharem esse texto, a carta aos Efésios, o capítulo 5 e o versículo 1. Aí, eu vou pedir para a assistência manter os seus aplicativos e a sua Bíblia aberta nesse livro, porque nós vamos ler na sequência depois outros textos, tá? Mas, primeiro modo que nós podemos mostrar que apoiamos o governo de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: portanto, tornem-se imitadores de Deus, como filhos amados. Então, o primeiro incentivo para nós aqui é tornarmos imitadores de Deus. Como que nós podemos imitar a Jeová? Por exemplo, nós podemos imitar a Jeová pela forma como ele exerce a sua autoridade. É interessante pensar sobre isso. Jeová é o ser mais poderoso que existe. Ele poderia ficar sem paciência ao lidar com nós, seres humanos imperfeitos, mas ainda assim ele nos trata com amor, com respeito. Então nós podemos imitar o jeito de Jeová lidar com a sua autoridade. Quer ver um exemplo na prática? Vou pedir para os irmãos colocarem uma primeira imagem, que nós podemos ver aqui como que podemos imitar a Jeová. Nós vemos aqui uma situação onde uma mãe, que tem uma autoridade dada por Deus, exerce essa autoridade com seu filho. Será que ela está sendo rude com o filho? De forma alguma, né? Nós vemos aqui um respeito, ela está tentando raciocinar, ou seja, ela está imitando o jeito de Jeová exercer a sua autoridade. Ela não está sendo explosiva com o filho, perdendo a paciência, como muitos pais, infelizmente, agem. Ela está sendo aqui amorosa, né? Não quer dizer que ela está mimando a criança, que a criança é mimada, por isso que a criança está emburrada. Não é nesse sentido. Mas a mãe está exercendo a autoridade com bom critério, com equilíbrio. Então, esse é um excelente exemplo que nós podemos imitar. Obrigado, irmãos, pela imagem. E também dentro da congregação. Por exemplo, se você é um ancião, se você é um servo ministerial, como que você trata o rebanho de Jeová? Você acha que as ovelhas são súditos seus? Olha só, isso dá o que pensar, né? Os anciãos não são donos da fé de ninguém aqui na congregação. Então, os anciãos são incentivados a imitar o modo de Jeová exercer a autoridade, com amor. Jeová concedeu autoridade aos anciãos, isso é verdade, é um fato, mas esses irmãos devem exercer de forma amorosa essa autoridade. Outro campo que nós podemos imitar a Jeová. Vamos pedir para os irmãos deixarem suas Bíblias abertas. Agora nós vamos ler a carta aos Efésios, ainda no capítulo 5, agora o versículo 22 e 23. Efésios, capítulo 5, o versículo 22 e 23. O texto diz: a esposa esteja sujeita ao marido, como ao Senhor, porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo. Esse texto aqui, às vezes ele pode soar um pouco estranho para algumas pessoas. Por que nós estamos falando isso? O versículo ali, o 22, fala: a esposa esteja sujeita ao marido. No mundo que nós vivemos hoje, com as pessoas reivindicando a sua liberdade, o seu direito de escolha, a sua independência, principalmente no quesito das mulheres, isso pode soar estranho. Mas nós temos que pensar que quem estabeleceu essa hierarquia, quem estabeleceu esse arranjo familiar, foi Jeová Deus. Quer ver só? Por exemplo, no ambiente onde você trabalha, imagine que não existisse um gestor ali, um coordenador, um supervisor. Como que ia ser o seu ambiente de trabalho? Cada um ia chegar a hora que quisesse, ia fazer o que quisesse, ia dar certo a empresa? A empresa ia progredir? Não ia. Por exemplo, na congregação, imagine que não tivesse os anciãos e os servos ministeriais. Quem chegasse aqui ia ter que fazer parte, ia ter que tomar as decisões. Ia dar certo? A organização ia ser organizada? Não ia. Então, se a gente parar para pensar, qualquer coisa que é bem organizada precisa ter uma liderança. Precisa existir um certo nível de respeito, de tomada de decisão. Dentro do ambiente familiar, não é diferente. Jeová deu ao homem a responsabilidade de ser o chefe de família. Por isso que Jeová pede aqui, a esposa esteja sujeita ao marido. Mas quando fala sujeita, não é com uma conotação pejorativa, negativa, de que a esposa tem que ser obediente, o que o marido fala tem que ser assim. Não, não é isso. Até porque, quando nós voltamos aos registros bíblicos, Jeová falou que fez Eva para ser ajudadora do homem. Então, os dois têm que agir como uma equipe, né?
Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes, o que a mídia propaga, o que as pessoas nas mídias sociais, nas redes sociais propagam, às vezes dá a ideia de que a mulher tem que ser independente, que ela é autossuficiente, que ela não depende do marido, que ela não depende do homem. Cuidado. Esse é o pensamento humano. O que Deus estabeleceu aqui foi um arranjo familiar. Ainda sobre o arranjo familiar, vamos ler aqui o capítulo 6, os versículos 1 ao 3. Diz assim, ó: Filhos, sejam obedientes aos seus pais em união com o Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa, para que tudo vá bem com você e você permaneça por muito tempo na terra. Então, se o filho achou que ia escapar, também não, né? Dentro dessa organização familiar, Jeová falou que os filhos têm de ser obedientes aos seus pais. E você, jovem, tem que tomar cuidado, né? Às vezes o filho se acha mais esperto que os pais. E de fato são em alguns campos, principalmente na tecnologia, né? Às vezes o filho tem mais facilidade em mexer no celular, em mexer nas mídias sociais. Às vezes o filho está mais antenado ao que acontece no mundo. É natural, né? É a tecnologia. Mas isso não te dá o direito de você achar que você não deve obedecer aos seus pais. Quer ver outra imagem que ilustra bem como que nós podemos, então, apoiar o governo de Deus? Vou pedir para os irmãos colocarem a segunda imagem. Nós vemos aqui uma família reunida, e essa família está mostrando que respeita a organização familiar que Jeová estabeleceu. O marido ali, ele está tomando a dianteira em ensinar a família coisas espirituais. E os filhos e a esposa estão respeitando. Será que os filhos estão sendo oprimidos? A esposa, ela está sendo oprimida? De forma alguma. É com respeito, com carinho, com amor. Uma família mesmo, né? Então, esse é o exemplo que nós devemos imitar. Se nós dizemos que apoiamos o governo de Deus, na prática, é assim que imitamos. Obrigado pela imagem, irmãos. Bom, um terceiro campo que nós também podemos mostrar que apoiamos o governo de Deus está nas nossas tomadas de decisão. Vamos ler aqui outro texto? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 31. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 10, o versículo é o 31. O texto diz: Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. Olha que interessante. Então, por mais que nós temos o livre-arbítrio, nós temos o direito de escolha, de fazer o que quiser, Jeová nos dê esse direito, ele pede aqui, de livre e espontânea vontade, que tudo que nós façamos para a glória de Deus. Isso se reflete, por exemplo, na nossa vestimenta. Às vezes a gente pode pensar, não, mas adorar a Deus é em ações, é em palavra, é em estar na reunião, é em ir para o campo, é em dirigir um estudo bíblico. De fato, você está certo. Mas a sua vestimenta, o seu modo como você se arruma, também revela se você é adoradora de Deus ou não. Vamos ver outra imagem aqui que mostra isso para nós? Nós vemos aqui uma irmã, está escolhendo ali uma vestimenta, talvez para uma ocasião especial, como um congresso, uma assembleia. E é interessante que ela está olhando uma roupa ali e ela está com uma cara de reflexão. Ela pode estar pensando, será que essa roupa aqui não é decotada demais? Será que ela não vai ferir a consciência de outras pessoas? Será que essa roupa pode mostrar respeito, que eu sirvo a um Deus justo, leal? Essa irmã está mostrando que apoia o governo de Deus. Ela pensa não só em si, mas ela pensa em agradar a Jeová. Então, com certeza, quando nós fazemos isso, tomamos boas decisões. E o mundo, nesse sentido, temos que tomar cuidado. Às vezes, a gente convive com as pessoas aí fora, vê muitas coisas nas redes sociais, e a gente começa a achar algumas vestimentas normais. A Bíblia, ela não fala, olha, a mulher não pode usar roupa decotada, a mulher não pode usar saia, a mulher não pode usar calça jeans. A Bíblia não fala isso. A Bíblia, ela traz princípios que ajudam a mulher, o homem, a tomar boas decisões. E o exemplo aqui, embora esteja uma mulher, isso vale para os homens também. Vestimentas muito apertadas, que desenham o corpo. Será que isso não fere a consciência das pessoas? Nós temos que pensar não só em nós, né, mas também nos outros. Obrigado pela imagem, irmãos. Então, se nós pensarmos nisso, nós com certeza mostramos que apoiamos o governo de Deus. Essa é apenas 3 maneiras, irmãos, que nós vimos, como que nós podemos, no nosso dia a dia, mostrar que, sim, nós apoiamos o governo de Deus. Existem muitas outras maneiras, mas, infelizmente, o tempo não nos permite abordá-las.
Bem, enfim, resumindo, nós ansiamos que esse governo de Deus venha. Estamos ansiosos, não vemos a hora disso acontecer. Mas até que isso aconteça, precisamos continuar trabalhando de uma maneira que agrade a Jeová. E dentro em breve, nós vamos colher muitas bênçãos. Jeová, ele escolheu Jesus Cristo, um homem perfeito que veio à terra, que padeceu dos problemas que todos nós padecemos, fome, sofrimento. Ele sabe o que nós passamos. E ele foi escolhido como o governante de Deus. Então, ele com certeza tem experiência, uma vasta experiência para poder ajudar a nós humanos. Jesus Cristo, ele vai desfazer muitas obras de Satanás, o diabo. Entre elas, ele vai ressuscitar bilhões de pessoas e acabar com a dor causada pela morte, um inimigo ferrenho. Não tem o que fazer, o nosso destino é a morte. Mas o governo de Deus, por meio de Jesus Cristo, promete que vai acabar com isso. A história da humanidade não tem sido uma história feliz, isso é um fato. Mas no futuro, conforme as pessoas forem sendo ressuscitadas, todo esse sofrimento que nós vemos nesse sistema, Jesus Cristo, com o apoio de Jeová, vai sanar todos esses problemas. E é uma esperança que nós carregamos no dia a dia, né? Você pode perguntar para qualquer testemunho de Jeová aqui, qual é a esperança que mais você aguarda de Jeová? Existem muitas, né? Nós podemos falar a ressurreição, viver num paraíso, ter justiça, não passar por desigualdade. São muitas as promessas de Jeová. Mas eu trouxe apenas uma aqui, que ela é muito interessante. Ela é uma promessa que mexe muito com o sentimento das pessoas. Vamos ler aqui Isaías, capítulo 65, versículo 17. Isaías, capítulo 65, versículo 17. Uma das promessas desse governo de Deus é assim, ó. Pois vejam, crio novos céus e uma nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas, nem voltarão ao coração. Sabe aquele sofrimento que você passa? Às vezes, uma vida difícil na infância, às vezes passou por maus bocados na vida, sentimentos ruins, consciência pesada, às vezes arrependimento por uma decisão que tomou, o pesar mesmo que você carrega mentalmente. Jeová fala que essas coisas não subirão ao coração. Olha que promessa maravilhosa, né? A gente poderia, por exemplo, estar vivendo no paraíso e se lembrar, poxa, mas eu fiz aquilo de errado lá no velho sistema. Jeová falou que isso não vai subir ao coração. Essa é apenas uma das muitas promessas que esse governo de Deus ele promete trazer para nós. Então, que nós possamos depositar as nossas expectativas nesse governo. Lembra-se da pergunta que fizemos no início desse discurso? Em quem você vai votar esse ano? Bem, depois de uma palestra dessa, nós já sabemos com quem estará o nosso voto, não é verdade? Com o governo de Deus. Esse governo, ele vai sanar os problemas da humanidade. E ele sim, pode resolver os nossos problemas. Você depositando a sua expectativa no governo de Deus, o seu voto não será em vão. Muitos falam, né? Mas o seu voto faz a diferença. Na sociedade que vivemos hoje, é duvidoso. Com líderes humanos imperfeitos, será que o seu voto faz a diferença? Mas se você depositar as suas expectativas no governo de Deus, sim, o seu voto vai fazer a diferença, inclusive para você. Então confie no governo de Jeová e mostre que o apoia desde já. Estamos agradecidos ao nosso Deus Jeová por essa provisão espiritual nesse discurso público, certamente nos encorajou e fortaleceu muito. E também gostaríamos de agradecer ao irmão Felipe por ter se deslocado aqui e ter proferido tão bem esse discurso para todos nós. E na semana que vem nós vamos ter um novo tema, um novo discurso, onde todos estão convidados a estarem aqui conosco na sexta-feira da semana que vem, no mesmo horário. O tema do discurso público da semana que vem é uma pergunta. Quem é realmente Jesus Cristo? Então essa pergunta será respondida no discurso público da semana seguinte. Dando continuidade agora à nossa reunião, nós convidamos o irmão Jorge Mário, que conduzirá o estudo da Sentinela número 18. Muito bom. Renovamos as boas-vindas aos irmãos, aos amigos
estão aqui conosco hoje para essa segunda reunião. Vamos iniciá-la como fizemos na primeira reunião, entoando um cântico, e os que puderem poderão ficar de pé, para entoarmos o cântico de número 1, As Qualidades de Jeová. Esse cântico é baseado em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Nós vamos ouvir a introdução musical e depois vamos acompanhar. Muito bom. Hoje vamos estudar um tema bastante reconfortante e consolador. Confie no misericordioso juiz de toda a terra. É o estudo 18 de A Sentinela de 2024. E o texto base desse estudo é Gênesis 18, 25, que diz: não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Então vamos meditar nessas palavras e ver como elas se aplicam neste tema. Qual é o objetivo do estudo hoje? É entender melhor a misericórdia e a justiça de Jeová com relação à ressurreição dos injustos. Então vamos nos aprofundar neste tema, a ressurreição dos injustos. Fique à vontade para dar seu comentário, levante a mão bem alto para a gente enxergar você. Se você não for chamado a primeira vez, tente a segunda, a terceira, quantas vezes você quiser. Aqueles que estiverem no Zoom também poderão erguer a mão eletrônica ou abrir a sua câmera e levantar a mão, e tentaremos alcançar vocês também. Nosso irmão Tiago Brizola vai nos ajudar com a leitura, e nós vamos acompanhar com atenção a leitura do primeiro parágrafo. Abraão nunca se esqueceria daquela conversa. Por meio de um anjo, Jeová disse que destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão ficou preocupado e perguntou: eliminarás realmente os justos junto com os maus? Não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Com muita paciência, Jeová ensinou a seu amigo Abraão uma lição que nos consola até hoje. Deus nunca vai destruir pessoas justas.
Que lição Jeová ensinou a Abraão? Irmã Daiane Brizola. Então, com muita paciência, Jeová ensinou ao seu amigo Abraão uma lição muito importante que nos consola. Deus nunca vai destruir pessoas justas. Muito bom, irmã Daiane. Que bela lição Jeová transmitiu para Abraão, né? Nunca iria destruir pessoas justas. Bom, vamos pensar nisso durante o nosso estudo, né? E também vamos pensar e querer saber como Jeová lidará com aqueles que a Bíblia chama de injustos. Parágrafo 2. Por que podemos ter certeza que Jeová sempre julga de maneira justa e misericordiosa? Porque Jeová vê o coração das pessoas. Ele conhece o coração de todos os homens. Isso é algo incrível. A maneira de Jeová julgar as pessoas está muito além da nossa compreensão. Por isso, o apóstolo Paulo foi inspirado a escrever o seguinte sobre Jeová: como são insondáveis os seus julgamentos. Como sabemos que a maneira de Jeová julgar as pessoas é sempre justa e misericordiosa? Como sabemos disso? O estudante Edmilson. Jeová vê o coração das pessoas, ele conhece o coração de todos os homens. Muito bom, Edmilson. Que texto apoia essa resposta? Irmão Mateus Brizola? 1 Samuel 16:7. Muito bom. O que tem ali nesse texto que nos ajuda a chegar a essa conclusão? Irmã Lídia Luz? Nesse texto, Jeová fala para Samuel para ele não olhar a aparência nem a altura, porque o modo de Jeová ver é diferente, não é como o homem vê a aparência, né? Jeová vê o coração. Excelente. Parágrafos 3 e 4. Ainda assim, às vezes podemos ter dúvidas parecidas com as de Abraão e talvez nos perguntar: será que existe alguma esperança para as pessoas que foram destruídas em Sodoma e Gomorra? Será que algumas dessas pessoas estão incluídas na ressurreição dos injustos? Recentemente, entendemos melhor o que significa a ressurreição de vida e a ressurreição de julgamento. Isso nos levou a fazer outros ajustes. Neste estudo e no próximo, veremos que ajustes foram esses. E falando sobre os julgamentos de Jeová, vamos ver primeiro o que não sabemos e depois o que nós sabemos. Vamos ler o texto de João 5, 28 e 29. Irmão João Cunha, pode ler para nós? Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele, e sairão os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Obrigado, irmão João. Que perguntas às vezes podemos nos fazer e o que vamos ver nesse estudo? Bom, primeiro, esse ajuste do entendimento desse texto, né? Houve um ajuste no que entendíamos anteriormente. A Sentinela de setembro de 2022 abordou um entendimento novo. Você lembra? Gostaria de brevemente dizer para nós qual foi o entendimento que tivemos desse texto, de João 5, 28 e 29? Irmão Darcy Galdereto? Ela falou sobre o livro da vida, o livro da vida, né? E falou sobre os justos e injustos, que os justos, eles estão na memória de Jeová, então eles serão ressuscitados, embora eles também passarão por um outro julgamento, porque serão escritos o seu nome no livro, mas em lápis, porque lá terão um outro julgamento. Mas os injustos são aqueles que não tiveram oportunidades de conhecer Jeová. Esses serão ressuscitados para também eles poderem demonstrar
o seu amor a Jeová. Obrigado, irmão Galdereto. Lá no versículo 29 fala de pessoas que fizeram coisas boas, teriam uma ressurreição de vida. Então, de acordo com a sentinela, qual foi o ajuste de entendimento que tínhamos antes e passamos a entender de uma maneira ajustada? Irmã Berenice Bessa. Eles fizeram durante o dia do julgamento, né? Lá nos 1000 anos. O que eles fizerem lá, então será a base para o seu julgamento, não o que eles fizeram no passado, antes de morrer. Muito bom, irmã Berenice. Então, são duas coisas, né? A ressurreição será com base no que as pessoas fizeram antes do dia de Jeová. Agora, o julgamento que se refere aqui àqueles que fizeram coisas ruins e que teriam uma ressurreição de julgamento, o julgamento se dará no que eles fizerem depois da ressurreição. Esse foi o ajuste de entendimento que tivemos nesse texto. Muito bom, né? Então, retomando lá a pergunta, que perguntas às vezes podemos nos fazer e o que vamos ver nesse estudo? Irmã Vanessa Garcia. Então, algumas dúvidas que podem surgir é se existe alguma esperança para as pessoas que foram destruídas em Sodoma e Gomorra, e se alguma dessas pessoas estão incluídas na ressurreição dos injustos. Isso, muito bom, Vanessa. E o que vamos ver nesse estudo, então? Basicamente, vamos ver duas coisas sobre esse assunto. Irmã Ana Rita? Nós veremos, né, os ajustes foram esses, né? E falando sobre os julgamentos de Jeová, nós vamos ver primeiro o que não sabemos e depois o que nós sabemos. Muito bom, o que não sabemos e o que sabemos. Vamos começar com o que não sabemos. Acompanhe o parágrafo 5, a leitura. No passado, nossas publicações explicavam que pessoas como as que foram destruídas em Sodoma e Gomorra não seriam ressuscitadas. Mas, depois que o escravo fiel estudou o assunto mais a fundo e com oração, ficou claro que não podemos afirmar isso com tanta certeza. Por que não? O que nossas publicações diziam no passado a respeito dos que foram destruídos em Sodoma e Gomorra? Irmã Sulamita Almeida. Antes se diziam que essas pessoas não seriam ressuscitadas, né? Mas o escravo fiel, debaixo de oração, estudou o assunto mais a fundo. Então ficou claro que não podemos afirmar isso com tanta certeza. Muito bom, irmã Sulamita, isso mesmo. A gente dizia, não, foi julgado por Jeová, então não tem ressurreição, né? Esse é o entendimento. Bom, vamos mais a fundo, então, nessa questão. Parágrafo 6. Existem vários fatores que precisamos levar em conta. Por exemplo, pense em 3 ocasiões em que as pessoas injustas foram julgadas por Jeová. As que morreram no dilúvio, as pessoas das 7 nações que Jeová tinha mandado executar e que ficavam na região da Terra Prometida, e os 185.000 soldados assírios que foram mortos por um anjo numa única noite. Será que a Bíblia diz que Jeová condenou todas essas pessoas à destruição eterna, sem esperança de uma ressurreição? A Bíblia não deixa isso claro. Por que podemos dizer isso? Cite alguns exemplos de pessoas injustas que foram julgadas por Jeová. O que não sabemos nesses casos? Irmão Danilo Boaventura. O que nós não sabemos, somente Jeová sabe, né, se essas pessoas serão ressuscitadas, é, por exemplo, no dilúvio, as pessoas das 7 nações que Jeová tinha mandado executar, né, ali na Terra Prometida, 185.000 soldados, né, que o anjo em uma noite só, né? Então são pontos que somente Jeová tem a certeza, né, se vão ser ressuscitadas algumas pessoas nesse tempo, né? Muito bom, irmão Danilo. Isso mesmo. Então foram pessoas executadas por Jeová, né, ou amando dele,
Mas a Bíblia não diz que foi uma destruição eterna no caso deles, né? Bom, então vamos tentar entender melhor essa questão, né? Parágrafo 7. Nos exemplos que acabamos de ver, nós não sabemos como Jeová julgou cada uma dessas pessoas individualmente. Nem sabemos se os que foram mortos tiveram a oportunidade de aprender sobre Jeová e se arrepender. A Bíblia diz que, na época do dilúvio, Noé era um pregador da justiça. Mas ela não diz que Noé estava pregando para cada pessoa que vivia naquela época e, ao mesmo tempo, construindo a enorme arca. O mesmo pode-se dizer sobre as pessoas que viveram na terra de Canaã. Nós não sabemos se todas elas tiveram a oportunidade de aprender sobre Jeová e se arrepender dos seus pecados. O que não sabemos a respeito das pessoas que foram destruídas no dilúvio e em Canaã. Bom, vamos falar primeiro do dilúvio, então podemos colocar a imagem aí. Você pode usar a imagem, se desejar, para dar o seu comentário. Irmão Aelton Alves. Na verdade, o comentário era para os dois, mas nós não sabemos se todas elas tiveram a oportunidade de aprender sobre Jeová e se arrepender, né? Muito bom, irmão Aelton. Obrigado. Irmão Ricardo Gaudi. Por exemplo, 2 de Pedro 2,5 cita que Noé ele foi um pregador da justiça. E provavelmente Noé ele pregou por 50 anos. Então, será que nesses 50 anos Noé conseguiu atingir a todas as pessoas? Então, a Bíblia não dá esses detalhes, é algo que nós não sabemos e como Jeová julgou essas pessoas no dilúvio. Muito bom. Como é que essa imagem que está projetada nos ajuda a raciocinar nessa direção? Irmão José Luiz. Noé e sua família estavam construindo a arca, uma obra imensa, né? E nós podemos ver mais ao fundo casas, né? Um vilarejo, uma cidade. Será que eles tiveram condição, as pessoas dessa cidade, desse vilarejo, tiveram condição de conhecer a Jeová? Noé conseguiu pregar para todos eles, mesmo durante esse trabalho que ele estava fazendo, né? Nós hoje entendemos que existe Jeová está sendo muito misericordioso com todos, né? Com esses que seriam os injustos, né? Muito bom, irmão Luiz. Irmão Anderson Breda. Então, esse é o ponto, né? Será que ele conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Ou seja, pregar para cada pessoa e ainda estar envolvido num projeto tão grandioso, né? Com pouca mão de obra, sem qualquer tecnologia que nós temos hoje, facilidade, né? Fazendo algo tão grandioso. Então, fica essa pergunta, né? Muito bom. Olha o tamanho da construção, hein? Não era nada pequena, né? E eles ainda tinham que trabalhar para comer, né? Talvez plantar, cuidar de rebanho. Não era só a arca. Nessa ocasião não caiu maná do céu, né? Então era muito trabalho envolvido, né? Obrigado pela imagem. E as pessoas de Canaã? O que não sabemos a respeito delas? Irmã Maiana Sampaio. Do mesmo jeito, a gente não sabe se elas tiveram essa chance de conhecer a Jeová. Diferente da época de Noé, que ainda teve a pregação, né? Nem no caso de Canaã não é mencionado nenhuma pregação para eles, apenas que eles fossem destruídos. Muito bom, isso mesmo. Então, isso leva a algumas questões, né? Bom, vamos ver outro caso? Parágrafo 8. E as pessoas de Sodoma e Gomorra? O homem justo, chamado Ló, vivia no meio delas. Mas podemos afirmar que Ló pregou para cada um dos habitantes dessas cidades? Não. Essas pessoas eram más, é verdade. Mas será que elas sabiam mesmo o que estavam fazendo? A Bíblia conta que um grupo de homens tentou violentar os hóspedes de Ló, e que esse grupo incluía desde o rapaz até o velho. Aquelas pessoas cresceram num ambiente horrível e talvez não entendessem a gravidade do que estavam fazendo. Será que podemos dizer que Jeová, que é tão misericordioso, condenou essas pessoas e não vai ressuscitá-las? É verdade que não havia nem 10 homens justos lá,
Então, essas pessoas eram injustas, e Jeová tinha todo o direito de destruí-las. Mas será que nenhuma delas vai voltar a viver na ressurreição dos injustos? Não podemos afirmar isso. Bom, esse parágrafo permite muitas respostas, então deixa um pedacinho para outro comentar, tá bom? O que não sabemos a respeito das pessoas de Sodoma e Gomorra? Irmã Evelyn Alves. Nós não sabemos se Ló ele pregou para cada um dos habitantes dessa cidade e nem se essas pessoas sabiam mesmo o que elas estavam fazendo, né? Porque elas cresceram num ambiente horrível e talvez elas não entendessem a gravidade das suas ações. Muito bom, Evelyn, isso mesmo. Então, que questão podemos levantar em nossa mente sobre esse assunto? Sobre aquelas pessoas? Irmã Magali Santos. Nós vimos que aquelas pessoas elas eram más, por isso Jeová tinha o direito de destruir se quisesse aquelas pessoas. Então nós não sabemos, né, se algumas delas vai voltar a viver na ressurreição dos injustos. Muito bom, irmão Alexandre Silva. Mas o que traz luz ao parágrafo, né, é que da misericórdia de Jeová. E questiona até que ponto todos eles sabiam realmente o que eles estavam fazendo, se era certo ou errado, ou até que medida eles tinham de entendimento disso. Então, é por isso que não dá para se afirmar que Jeová ele não leve em consideração de acordo com o julgamento justo que ele tem. Muito bem, Alexandre, isso mesmo. Parágrafo 9. A Bíblia também fala de pessoas que eram justas, mas se tornaram injustas. Um exemplo é o rei Salomão. Ele conhecia bem a Jeová e o adorava. Por isso, Jeová o abençoou muito. Mas depois, Salomão começou a adorar deuses falsos. Jeová ficou furioso por causa dos pecados de Salomão, e os erros dele fizeram o povo sofrer por muitos anos. A Bíblia diz que, quando Salomão morreu, ele descansou com os seus antepassados, e entre estes estava o fiel rei Davi. Mas será que isso significa que Salomão será ressuscitado? A Bíblia não diz. Alguns talvez pensem que Salomão será ressuscitado porque a Bíblia diz que quem morreu foi absolvido do seu pecado. É verdade, mas isso não quer dizer que todos que morreram serão ressuscitados. Não é só porque uma pessoa morreu que ela já ganha o direito de viver de novo. Afinal de contas, a ressurreição é um presente que nosso amoroso Deus dá para quem Ele quer. Ele quer dar a essas pessoas a chance de servi-lo para sempre. Será que Salomão vai receber o presente da ressurreição? Só Jeová sabe a resposta, nós não. O que sabemos é que Jeová sempre faz o que é justo. O que nós não sabemos a respeito de Salomão? Tem muitas coisas aqui, né? Você pode dizer alguma coisa e eu digo outra. Irmã Renata Matsushima. Será, né, que Salomão vai receber o presente da ressurreição? Boa pergunta, irmã Matsushima. Irmã Thaís Barbosa. Dos Reis, 11:43, fala que Salomão descansou com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. E a gente tinha um entendimento mesmo, né, de que aqueles que eram enterrados com seus antepassados estavam na sepultura comum da humanidade. Mas não tem nenhum indicativo de que isso mostrava ser um julgamento final de Jeová para aquela pessoa, ou mesmo que Jeová estivesse revelando como ele a julgaria, né? Então, talvez apenas a Bíblia estivesse descrevendo o modo como aquela pessoa foi enterrada, porque naquele tempo o modo como a pessoa era enterrada era muito importante. Então, não tem como nós sabermos se isso de fato indica que ele vai ser ressuscitado, né? Excelente. Irmão Sérgio Santos. E talvez os sentimentos sejam porque Salomão ele era um adorador de Jeová, né?
e depois ele cometeu muitos pecados e prejudicou muita gente. Então, o nosso modo de pensar, talvez a gente imagine assim, poxa, você viu Jeová desencaminhou tanta gente, vai ser ressuscitado? Não sabemos. Irmã Odete Fares. Sabemos, é o texto temático desse estudo, né? Gênesis 18, 25. Não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Então, é certo que Jeová vai fazer um julgamento justo, porque ele sabe o coração de cada um, sabe a inclinação dos pensamentos. Conforme foi comentado há pouco, ele é um Deus misericordioso e compassivo. Obrigado. O que ainda não sabemos sobre Salomão, irmã Laís Alves? É interessante que algumas pessoas às vezes pensam nesse texto de Romanos 6,7, né, que fala que quem morreu foi absolvido do seu pecado. Mas esse texto não quer dizer que todo mundo que morreu ele vai ser ressuscitado, até porque a ressurreição é um presente que Jeová dá para quem ele acha que tem o direito. Não é o fato da pessoa ter morrido que ela já vai conseguir herdar esse direito, né? Então, só quem sabe se Salomão vai ser ressuscitado ou não é o próprio Jeová. Isso, não sabemos. Irmão Aelton Alves. Jó 14, 13 usa uma expressão muito interessante, né? Jó fala no finalzinho do 13 que para ele ser ressuscitado dependeria dele ser lembrado, né, por Jeová, né? Então isso não nos dá uma ideia, né, que na verdade depende mesmo de Jeová, né? Depende de como ele vai lembrar de você, né? Então, se ele lembrar de você como uma pessoa que mereça isso, ele vai ressuscitar. Muito bom. Pense lá em Romanos 6,7, né? Quem morreu foi absolvido do seu pecado. Bom, então todo mundo estaria apto a ser ressuscitado, né? Mas pense assim, você emprestou R$100 para uma pessoa. Ela disse, eu lhe pago sexta-feira que vem. Olha que eu tenho uma conta para pagar. Não, sexta-feira é certo. Aí ele não paga. Você cobra, ele não paga. Levou alguns meses até que finalmente essa pessoa pagou. Bom, ele não lhe deve mais nada. Passado mais 30 dias, ele diz, eu estou precisando de R$200. Você sabe que eu pago. Você é obrigado a emprestar? Não, né? Talvez você vai examinar o histórico, né, da pessoa, né? Ele pagou, mas demorou, não é muito confiável. Ou então você, muito bom, de coração, não, ele paga. Demora, mas paga. Aí cabe a você que emprestou fazer esse julgamento, é a mesma coisa. A pessoa, porque pagou a dívida, não tem direito adquirido a fazer um novo empréstimo, por assim dizer. Com os pecados é a mesma coisa, você pagou na morte, mas isso não lhe dá o direito de agora eu tenho que ser ressuscitado. Eu já paguei meus pecados, né? Não devo nada para Jeová. Tá bom. Não deve mais nada, mas não vai receber nada de volta. Muito bom. Bom, vamos passar agora para o que sabemos. Vimos o que não sabemos, né? O que sabemos sobre a ressurreição de pessoas injustas. Parágrafo 10 vai começar com a leitura de Ezequiel 33:11. Acompanhe. Ezequiel 33:11. Diga a eles, tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor Jeová, não tenho prazer na morte de quem é mau, mas sim que a pessoa má mude seu caminho e continue viva. Recuem dos seus maus caminhos. Afinal, por que vocês deveriam morrer, ó casa de Israel? Jeová nos diz como se sente quando precisa julgar uma pessoa. O apóstolo Pedro foi inspirado a dizer algo parecido ao que o profeta Ezequiel tinha dito. Pedro disse, Jeová não deseja que ninguém seja destruído. Essas palavras nos consolam muito. Nós sabemos que Jeová nunca destruiria alguém para sempre, sem ter um bom motivo para fazer isso. Ele é muito misericordioso e sempre que possível mostra misericórdia. Será que Jeová quer destruir as pessoas,
Irmão José Aleixo. Jeová deixa bem claro, né, nesses dois textos, que não tem prazer na morte, né, de quem é mau, e também não deseja que ninguém seja destruído. Nós sabemos que Jeová é misericordioso, né, e sempre que possível mostra misericórdia, né, se a pessoa se arrepender. Muito bom, irmão Aleixo. Então, o que nós sabemos categoricamente, irmã Vilma Alves? Então, o que nós sabemos é que Jeová, ele nunca, né, ele instruiria alguém sem ter um motivo, né, para fazer isso. E também que ele é misericordioso e ele sempre, né, mostra essas qualidades que ele tem, a misericórdia. Muito bom, irmã Vilma, isso mesmo. Temos uma imagem aqui que vamos projetar e gostaria que você comentasse essa imagem para nós. Quem gostaria de comentar essa imagem? O que ela está querendo retratar para nós? Diz aí para nós. O que você está vendo ali acontecer ali? Irmão Samuel de Bessa? Como Jeová não quer que ninguém seja destruído, então com a ressurreição dos injustos, todos terão a oportunidade de aprender, como nós estamos vendo na gravura. Então eles vão poder aprender sobre Jeová, aprender o propósito de Jeová, aprender sobre ele, poder amar a Jeová. Aí Jeová vai decidir. Se a pessoa demonstrar amor, Jeová pode decidir deixar ela viva. Se não quer servir a Jeová, Jeová pode destruí-la. Muito bom, irmão Samuel. O que mais você está vendo aí nessa gravura? Você quer comentar, irmão Alexandre Silva? Inclusive, esses injustos, eles participarão do mesmo treinamento, da mesma capacitação que os justos terão na ressurreição. Porque os justos, quando eles forem ressuscitados, muitos deles não viram alguns cumprimentos de profecias, então eles também vão ter que ser instruídos. Então, essa provisão misericordiosa de Jeová faz com que os dois grupos tenham a mesma oportunidade. Muito bom. Irmão Rogério Machado. E a imagem está mostrando bem o que os irmãos estão falando, né? Ela está vendo um irmão mostrando para as pessoas, talvez ali sentado esteja pessoas justas e injustas sentadas ali, né? A gente pode ver no fundo ali um irmão que pode ser lá do tempo de Israel, que já tenha sido destruído, morto, né, por Jeová, né, ou morrido, perdido a vida na morte mesmo. E ali a gente vê explicando, né, aquela profecia de Daniel, né, que é a estátua que foi quebrada nos pés. Então a gente vê Jeová explicando lá, desde as pessoas do passado até as pessoas de hoje, as profecias da Bíblia. Isso, muito bom. Está lá explicando como foi o cumprimento daquela estátua, né, da visão de Daniel, né? Muito bom. A gente vamos ter que explicar para Daniel como foi isso, né? Excelente. Parágrafo 11. O que nós sabemos sobre as pessoas que não serão ressuscitadas? A Bíblia menciona poucos exemplos. Jesus deu a entender que Judas Iscariotes não seria ressuscitado. Judas sabia muito bem que estava pecando contra Jeová e contra Jesus. Jesus também disse que alguns líderes religiosos não teriam a esperança de ressurreição. Além disso, o apóstolo Paulo avisou que os apóstatas que não se arrependessem não seriam ressuscitados. Quem não será ressuscitado e como sabemos disso? Olha, coisa que sabemos. Quem não será ressuscitado? Irmã Thaís Gaudi. Então, a Bíblia, ela menciona poucos exemplos, né? Mas a nota traz o exemplo de Adão, Eva e Caim, onde ali mostra que, no caso de Caim, as suas decisões e ações foram encaradas como uma rebelião deliberada contra Jeová. Então, parece que assim como seus pais, ou seja, Adão, Eva e o próprio Caim, não terão direito à ressurreição nem ao resgate.
Excelente, irmã Thaís, muito bem. Judas Iscariote, o que você acha? Irmã Rosa Maria. Nas passagens de Jesus dá a entender que ele não será ressuscitado, né? Quando a gente lê lá João 17:2, Jesus se refere a ele como filho da destruição. E essa mesma frase ela é citada em 2 Tessalonicenses 2:3 para se dirigir a um homem que viola a lei. E Judas violou a lei, né? Deliberadamente ele escolheu trair Jesus. E quando a Bíblia também usa essa expressão filho de, ela caracteriza uma conduta ou algo que a pessoa pensa, age de acordo com aquilo e que é contrário às normas de Jeová. Então, Judas se encaixa muito bem, né, nessa questão. Muito bom, irmã Gaudi. Quem mais? Não vai ser ressuscitado. Podemos dizer isso, que não será ressuscitado. Irmão Renato Gonzalez. Aqui, de acordo com Mateus 23:33, fala que Jesus disse que alguns líderes religiosos não teriam a esperança da ressurreição. Então não sabemos, porque eles pecaram contra o Espírito Santo, até em algumas ocasiões atribuíram os milagres que Jesus realizou em nome de Satanás, o diabo, e não de Jeová, né? Então não temos a certeza. A princípio nós pensamos isso, mas não sabemos da parte de Jeová como será. Então podemos afirmar que alguns líderes religiosos não serão ressuscitados, né? Daquela época. Quem mais? Podemos dizer que não vai ser ressuscitado. Irmão Sérgio Santos. Os apóstatas que não se arrependem também não serão ressuscitados. Muito bom. Parágrafo 12. Por outro lado, o que nós sabemos sobre a misericórdia de Jeová? Como Jeová mostra que não deseja que ninguém seja destruído. Veja como Jeová foi misericordioso com alguns que cometeram pecados graves. Por exemplo, o rei Davi cometeu adultério e assassinato, mas ele se arrependeu. Por isso, Jeová foi misericordioso e perdoou a seu servo. O rei Manassés fez coisas terríveis a maior parte da sua vida. Mas mesmo nesse caso, Jeová viu que ele estava realmente arrependido, e por isso Jeová perdoou a Manassés. Esses exemplos nos lembram que Jeová mostra misericórdia sempre que existe um motivo para isso. E ele vai ressuscitar pessoas que, apesar de terem cometido pecados graves, se arrependeram. O que sabemos sobre a misericórdia de Jeová? Dê exemplo, se quiser. O que sabemos, Luana Navarro? Jeová foi misericordioso com alguns que cometeram pecados graves, como, por exemplo, o rei Davi, que cometeu adultério e assassinato, mas ele se arrependeu. Por isso, Jeová foi misericordioso e perdoou o seu servo. Muito bom, Luana, excelente. Irmão Gabriel Gomes? Então podemos dizer que com Jeová, né, a frase não importa o tamanho do pecado, mas importa o tamanho do arrependimento, né, se aplica. Então aqui a gente viu, conforme citado do rei Davi e de Manassés, né? O relato bíblico fala que Manassés ele fazia as coisas exatamente para irritar a Jeová. Ele sabia que Jeová não gostava, aí ele fazia. E mesmo assim, no fim da sua vida, ele se arrependeu. E Jeová julgou que aquele arrependimento era genuíno e o perdoou. Então, hoje, nós também não podemos afirmar, né, que fulano de tal pecou muito. Impossível ele ser ressuscitado. Mas se Jeová julgar que o arrependimento dele foi sincero, o que ele fez em vida, né, é perdoado. Muito bom, Gabriel. O caso de Manassés é típico, né? Ele só se arrepende depois que estava na miséria, né? Preso, algemado, acorrentado, esperando a morte. Aí ele ora para Jeová. Se nós fôssemos julgar e dizer agora, agora é fácil se arrepender, né? Não, isso não é genuíno, esse arrependimento, não.
Isso não é de coração. Está sofrendo lá agora. Mas Jeová viu o coração de Manassés, né? Então, qual é a lição que nós tiramos disso? Irmão Wagner Garcia. Como o irmão Gabriel bem comentou, não podemos fazer um pré-julgamento sobre ninguém. Somente Jeová lê o coração e ele sabe se a pessoa merece ser ressuscitada. Isso. Eu preguei N vezes, dirigi estudo com ele, nunca aceitou, nunca quis Jeová, morreu a água. Esse daí não vai. Não temos esse direito, né, de fazer esse julgamento. Vamos ver outro exemplo? Parágrafo 13. Também sabemos que Jeová foi misericordioso com as pessoas de Nínive. Ele disse para Jonas: tomei conhecimento da maldade deles. Mas quando eles se arrependeram, Jeová foi bondoso e perdoou aos ninivitas. Jeová foi muito mais misericordioso do que o próprio Jonas. Jonas ficou com muita raiva. Então Jeová teve que lembrá-lo que as pessoas de Nínive não sabiam nem mesmo a diferença entre o certo e o errado. Anos depois, Jesus usou esse exemplo para ensinar sobre a justiça e a misericórdia de Jeová. Jesus disse que as pessoas de Nínive que se arrependeram se levantariam no julgamento. Parte A. Por que Jeová foi misericordioso com as pessoas de Nínive? Por que Jeová teve misericórdia deles, Laís Galdereto? Então, mesmo Jeová tendo conhecimento da maldade deles, quando eles se arrependeram, Jeová foi bondoso e perdoou eles. Ele, inclusive, lembrou o próprio Jonas de que eles não sabiam a diferença nem entre o certo e o errado. Então, mesmo ali naquele momento, eles sabendo da maldade deles, Jeová foi misericordioso e perdoador. Obrigado. Irmão Edilson Santos, lá na sala B. Esse exemplo se encaixa bem naquilo que nós consideramos há pouco sobre aqueles antes do dilúvio, né? Não sabemos até que ponto Noé fez contato direto, né, com cada pessoa individualmente. Mesma coisa em Sodoma, né? O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo para os romanos, ali em Romanos 4:15, tem ali um princípio, né, que se encaixa nesse caso. Ele diz que onde não há lei, não há transgressão, né? Então, se eles não tinham a lei de Jeová, eles também não saberiam aquilo que Jeová condena. É o caso dos ninivitas aqui, né? Muito bom. Qual foi a ação deles que motivou Jeová a perdoá-los? Irmã Rafaela Gaudi Fuentes. Então, o texto de Jonas 3:10 mostra, né, que quando eles recuaram dos seus maus caminhos, ou seja, quando eles se arrependeram, então Jeová reconsiderou, né, a decisão que ele tinha tomado em relação aos ninivitas. Isso. Thaís Barbosa. Isso foi algo significativo, porque não era um povo pactuado com Jeová, mas em 40 dias eles conseguiram fazer o que a nação de Israel por décadas não conseguiu fazer, que era obedecer a Jeová, né? Então, eles realmente não somente se arrependeram, como eles, o rei, ele fez um decreto e convocou todo mundo para ficar consciente do erro e voltaram atrás, né? Então, realmente, Jeová foi muito misericordioso. Isso. Nínive era a capital da Assíria, né? Os assírios eram um dos povos mais cruéis da antiguidade. Eles, quando capturavam uma cidade e levavam refém, eles costumavam cortar as orelhas, arrancar os olhos, a língua, coisas assim terríveis, né? Então, era um povo muito cruel. Por isso que Jonas teve tanto medo de ir para lá, né? Mas o arrependimento deles motivou Jeová a perdoá-los. Agora, a parte B pergunta o que Jesus falou sobre as pessoas de Nínive. Vinícius Navarro. Jesus disse que as pessoas de Nínive que se arrependeram se levantariam no julgamento.
Isso, muito bem. O que aprendemos então, irmão João Alves? Que Jesus usou o exemplo de Nínive, o que aconteceu lá que Jeová fez, com um exemplo de misericórdia da parte de Jeová. Muito bom. Parágrafo 14. Em que julgamento os ninivitas se levantariam? Jesus disse que haveria uma ressurreição de julgamento. Ele estava se referindo ao seu reinado de 1000 anos, quando haverá a ressurreição tanto de justos como de injustos. Para os injustos, essa será uma ressurreição de julgamento, ou seja, Jeová e Jesus vão observar até que ponto os injustos vão obedecer e colocar em prática as coisas que aprenderam. Se o ninivita ressuscitado se recusar a adorar a Jeová, Jeová não vai permitir que ele continue vivendo. Mas todos aqueles que decidirem adorar a Jeová terão a oportunidade de viver para sempre. Em que sentido os ninivitas terão uma ressurreição de julgamento? Em que sentido será uma ressurreição de julgamento para os ninivitas? Por que será uma ressurreição de julgamento a deles? Laís Alves. Porque eles vão ser observados tanto por Jeová como Jesus para ver se eles vão colocar em prática as coisas que aprenderam. E se eles se recusarem a adorar Jeová, mesmo antes do final dos 1000 anos, eles não vão continuar vivendo. Muito bom. Parágrafo 15. Quando Jesus falou sobre as pessoas de Sodoma e Gomorra, ele disse que no dia do julgamento seria mais fácil para elas do que para as pessoas que o rejeitaram e não quiseram ouvir a sua mensagem. Será que Jesus estava apenas usando uma hipérbole, ou seja, exagerando para mostrar que as pessoas da sua época eram piores do que as pessoas de Sodoma e Gomorra? Parece que não. Provavelmente o que ele disse pode ser entendido de maneira literal. Lembre que, no caso dos ninivitas, quando Jesus disse que eles se levantariam no julgamento, ele estava falando de maneira literal. Então, tudo indica que o dia de julgamento se refere à mesma coisa tanto para os ninivitas como para as pessoas de Sodoma e Gomorra. Além disso, é interessante lembrar que Jesus disse que a ressurreição de julgamento incluiria aqueles que praticaram coisas ruins. Tanto as pessoas de Sodoma e Gomorra como os ninivitas cometeram pecados graves, mas os ninivitas tiveram a oportunidade de se arrepender. Então, talvez exista esperança para as pessoas de Sodoma e Gomorra. É possível que pelo menos alguma delas sejam ressuscitadas, e nós tenhamos a oportunidade de ensiná-las sobre Jeová e Jesus. A parte A, por que não dizemos que as pessoas que foram destruídas em Sodoma e Gomorra não serão ressuscitadas? Por que não dizemos isso? Ou não podemos mais dizer isso? O que estava envolvido na destruição daquelas duas cidades? Irmã Laís Alves. Então, quando Jesus disse que os ninivitas se levantariam no julgamento, ele estava falando de forma literal. Então, tudo indica que o dia do julgamento se refere tanto a mesma coisa para os ninivitas quanto aqueles de Sodoma e Gomorra também. E, além disso, a ressurreição de julgamento ela inclui aqueles que praticaram coisas ruins. E ambas nações praticaram coisas ruins. Então, se as pessoas de Sodoma e Gomorra, os ninivitas tiveram uma chance, os de Sodoma também teriam essa mesma chance. Muito bom. Irmão Fernando Almeida. Ainda aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, né, e o versículo 23 e também o 24, não é? Jesus ali fala que se em Sodoma tivesse ocorrido as obras poderosas que aconteciam ali naquele momento, com a nação de Israel por parte de Jesus e seus discípulos, ele fala que Sodoma permaneceria. Nínive recebeu um profeta, e o profeta profetizou, eles se arrependeram. Sodoma não.
Ló morava lá, mas Ló não estava lá como um profeta de Jeová, pregando para as pessoas de Sodoma, falando da situação ali. Então, isso mostra de forma bem clara que essas pessoas estão na mente de Jeová. Jeová vai julgar elas segundo o que ele achar de bom. Isso. Então, podemos afirmar que serão ressuscitadas as pessoas de Sodoma e Gomorra? Podemos afirmar isso? Já viram que não podemos dizer que eles não vão ser ressuscitados. Agora, podemos afirmar que eles vão ser ressuscitados? Qual é a expressão usada aqui pelo escravo? Irmão Lucas Alves. Aqui fala que talvez exista esperança para as pessoas de Sodoma e Gomorra. E é possível que pelo menos algumas delas sejam ressuscitadas. Nós temos a oportunidade de ensiná-las. Muito bom. Parágrafo... não, parte B. Temos o quadro aqui na parte B. Como podemos entender o texto de Judas 7? E aí você pode usar o quadro para responder essa pergunta. Irmã Renata Matsushima. Então, quando Judas escreveu, né, que Sodoma e Gomorra sofreram a punição judicial do fogo eterno, ele não estava contradizendo o que Jesus Cristo disse, né, mas parece que ele estava se referindo às cidades que foram destruídas para sempre, para servir de aviso, mas não os habitantes dela. Muito bom. Agora sim, parágrafo 16. Jeremias 17:10. Eu, Jeová, examino o coração, sondo os pensamentos mais íntimos, para retribuir a cada um conforme os seus caminhos, conforme os frutos das suas obras. Esse versículo resume bem o que sabemos. Jeová sempre examina o coração, sonda os pensamentos mais íntimos. Então, ao decidir quem vai ressuscitar, Jeová vai retribuir a cada um conforme os seus caminhos, como ele sempre faz. Jeová será firme quando necessário, mas sempre que possível ele será misericordioso. Por isso, nunca queremos dizer que uma pessoa não será ressuscitada, a não ser que a Bíblia deixe isso bem claro. Como Jeová vai decidir quem vai ressuscitar? Antonella Farrão Guilherme. Assim como diz Jeremias 17:10, só cabe a Jeová saber, porque só ele tem a capacidade de examinar a fundo o coração e os pensamentos mais íntimos de cada um, e de agir com firmeza e misericórdia na hora certa. E por fim, Jeová vai retribuir a cada um conforme os seus caminhos. Excelente, Antonella, muito bom. Aí tem uma frase neste parágrafo muito importante para todos nós. Você percebeu o que diz aí? Irmão Gustavo Fuentes. Então, a não ser que a Bíblia deixe bem claro, né, que tal pessoa não será ressuscitada, não cabe a nós, né, ou nós nunca queremos dizer que essa pessoa não será ressuscitada, porque essa decisão só cabe a Jeová. Excelente. O juiz de toda a terra fará o que é justo. Parágrafo 17. Bilhões de pessoas já morreram desde a rebelião de Satanás, Adão e Eva. O inimigo, a morte, tem feito muitas vítimas. O que vai acontecer com todas essas pessoas? A Bíblia ensina que um pequeno grupo de 144 mil seguidores fiéis de Cristo recebe a ressurreição para a vida imortal no céu. Já muitos outros homens e mulheres fiéis a Jeová voltarão a viver na ressurreição dos justos. Eles viverão para sempre na terra se continuarem leais a Jeová durante o reinado de 1000 anos de Cristo e o teste final. Além disso, durante os 1000 anos, os injustos, que incluem aqueles que nunca serviram a Jeová e aqueles que praticaram coisas ruins, receberão a oportunidade de mudar e de se tornar servos fiéis de Jeová. Mas algumas pessoas fizeram coisas tão ruins e estavam tão determinadas a se rebelar contra Jeová que ele decidiu que elas não serão ressuscitadas. O que acontecerá com as pessoas que morreram? Agora,
Como se fosse uma recapitulação, né? Enfim, aqueles que morreram. Temos aqui 4 possibilidades para os que morreram. Rafaela Fuentes. Então, esse primeiro grupo são as pessoas, né, os 144.000 seguidores fiéis de Cristo que morreram e recebem, então, a ressurreição para a vida imortal no céu. Muito bom. Outro grupo. Irmão Wilson Felipe. Então, o segundo grupo são os humanos fiéis. Eles vão ser ressuscitados para viver os 1000 anos, e se eles foram fiéis até o final dos 1000 anos e o teste final, vão receber a vida eterna. Muito bom. Terceiro grupo, mencionado aqui, irmã Valéria Vreck. Então, conforme nós aprendemos hoje, alguns injustos, que incluem aqueles que nunca serviram a Jeová e aqueles que praticaram até coisas ruins, vão receber a oportunidade de mudar, de conhecer a Jeová e se tornar servos leais dele durante os 1000 anos. Muito bom, irmã Valéria. E um quarto grupo, irmã Etiane Boaventura. São aquelas pessoas que fizeram coisas tão ruins e estavam tão determinadas a se rebelar contra Jeová que ele decidiu que elas não serão ressuscitadas. Excelente, muito bom. Parágrafos 18 e 19. Será que podemos ter certeza que, quando Jeová julga as pessoas, ele sempre toma a decisão certa? É claro que sim. No passado, Abraão entendeu muito bem que Jeová é perfeito, sábio e o misericordioso juiz de toda a terra. Além disso, Jeová treinou seu filho e deu a ele a responsabilidade de julgar todas as pessoas. Tanto Jeová como Jesus sabem o que está no coração de cada pessoa. Então, quando eles julgam alguém, eles sempre fazem o que é certo. Nunca duvide que Jeová sempre toma as melhores decisões. Como humanos, não temos condições para julgar outros, mas Jeová tem. Por isso, com total confiança, queremos deixar todos os julgamentos nas mãos de Jeová e de seu Filho, o Rei que imita de maneira perfeita a justiça e a misericórdia de seu Pai Jeová. Mas o que podemos dizer sobre o julgamento que Deus vai fazer durante a grande tribulação? O que não sabemos? E o que sabemos? O próximo estudo vai responder a essas perguntas. Muito obrigado, irmão Tiago Brizola, por nos ajudar com a leitura. Foi valiosa a sua ajuda. Quem gostaria de ler para nós o texto de Isaías 55, versículos 8 e 9? Irmã Thaís Gaudi. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos, diz Jeová. Pois, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Obrigado, Thaís. Parte A, que certeza podemos ter sobre os julgamentos de Jeová? Irmã Evelyn Otso. Então, como o texto de Isaías mostrou, o modo de Jeová agir, né, o modo de ele ver as coisas é muito superior ao de nós humanos. E Jeová, ele deixa muito claro, né, em todos os relatos bíblicos que ele é imparcial e justo. E conforme Abraão também entendeu no passado, ele é perfeito, sábio e misericordioso, e também treinou Jesus e o incumbiu de julgar as pessoas. Então, tanto o pai como o filho, né, eles conhecem o coração e estão aptos a julgar com justiça. Excelente, irmã Evelyn. Irmã Berenice Bessa. É interessante esse comentário feito já, né? Falando sobre Jesus, Mateus 9:4, quando Jesus curou um homem paralítico, os escribas, no seu coração, dentro da sua cabeça, falavam que ele estava blasfemando. Eles não precisavam falar. Jesus olhou eles e viu isso no coração deles. E disse, por que vocês pensam coisas más no seu coração? Então,
tanto Jeová como Jesus têm essa capacidade que nós não temos, né? Excelente. O que veremos no próximo estudo? Semana que vem, o que vamos ver? Irmã Vilma Alves. Nós vamos ver o que sabemos e o que não sabemos com respeito ao julgamento que Jeová vai fazer durante a grande tribulação. Excelente, irmã Vilma, muito bom. Então, agora estamos aprendendo bem a dizer não sabemos, né? Não somos obrigados a ter todas as respostas. Se a Bíblia não dá, não sabemos, não queremos interpretar, né? Muito bom. Vamos recapitular sobre a ressurreição dos injustos, o que não sabemos. Irmão Paulo Formes. Se as pessoas de Sodoma e Gomorra, os que morreram no dilúvio, os 185 mil que foram mortos por um anjo, os que viveram na terra de Canaã, e se Salomão será ressuscitado, só Jeová sabe a resposta. Muito bom, irmão Paulo Formes, não sabemos. E o que sabemos a respeito da ressurreição dos injustos? O que sabemos está na ponta da língua. Irmã Evelyn Alves. Nós sabemos que Jeová ele nunca destruiria alguém para sempre sem ter um bom motivo para fazer isso. Sabemos também que Judas, alguns líderes religiosos e apóstatas não serão ressuscitados, e que Jeová ele é misericordioso e perdoa mesmo quem comete um pecado grave. Por isso, ao decidir quem vai ressuscitar, nós sabemos que Jeová ele vai retribuir cada um conforme os seus caminhos, como ele sempre fez, mostrando a sua misericórdia. Muito bom, irmã Evelyn, excelente. E a respeito da ressurreição dos injustos, por que podemos confiar nos julgamentos de Jeová? Irmã Magali Santos. Porque, como vimos, tanto Jeová como Jesus, eles têm a capacidade de ver o que cada pessoa tem no seu coração. E podemos confiar porque eles julgam. Quando julgam alguém, sempre fazem o que é correto. Excelente, muito bom. Então, valioso estudo de hoje, né? Como aprendemos sobre esse assunto de forma mais profunda, né? Excelente. Convidamos os que puderem a ficar de pé para entoarmos o cântico 57. Depois o irmão Edilson Santos nos representará em oração a Jeová. O tema desse cântico é Pregue a todo tipo de pessoas, baseado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4.